Era uma terça-feira chuvosa de novembro quando tudo mudou. A missa das 7 da noite na paróquia Santa Rita, na zona leste de São Paulo, estava quase vazia. Eu estava consagrando a hóstia, com as mãos erguidas, quando ouvi passos rápidos vindo pelo corredor lateral. Antes que eu pudesse virar a cabeça, senti uma dor lancinante nas minhas costas, depois no peito. Um homem gritava palavras incoerentes enquanto me golpeava. Caí de joelhos no altar, o sangue manchando a toalha branca. Ele me golpeou mais 2 vezes antes que 2 fiéis conseguissem derrubá-lo. Enquanto eu caía de lado, com a visão embaçada, meu olhar fixou na pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava no nicho ao lado do sacrário. E juro que vi algo impossível. A imagem parecia brilhar, emanando uma luz suave. Naquele momento, mesmo sentindo as facadas, a dor começou a diminuir. Meu corpo estava sendo esfaqueado, mas algo dentro de mim permanecia intacto, protegido. Foi quando desmaiei, ouvindo ao longe as sirenes da ambulância. Meu nome é Padre Lindomar Pereira. Antes daquele dia eu era conhecido como um padre durão, disciplinador, quase militar na minha forma de conduzir a paróquia. Fui ordenado há 12 anos e sempre tive uma visão rígida da fé. Para mim, Deus era justiça pura, e a igreja precisava de ordem, não de sentimentalismo. Quando via fiéis chorando aos pés das imagens, orando com fervor emocional, aquilo me incomodava profundamente. Eu dizia nas homilias: Deus não quer lágrimas, quer obediência. Não quer velas acesas, quer vidas santas. Repreendia publicamente quem chegava atrasado na missa, quem não seguia os protocolos litúrgicos corretamente, quem demonstrava devoções que eu considerava excessivas. Meu irmão, Walter, que também era padre mas com uma linha completamente oposta à minha, sempre me alertava: Lindomar, você vai afastar as pessoas de Deus com essa rigidez toda. Fé não é quartel. Mas eu não ouvia. Achava que minha firmeza era necessária, que eu estava salvando a igreja do caos emocional. Me orgulhava de ter uma paróquia bem administrada, mesmo que isso significasse ter bancos cada vez mais vazios. Eu cresci numa família muito religiosa, mas rígida. Meu pai, militar reformado, converteu a casa num verdadeiro quartel. Rezávamos o terço todos os dias às 6 da tarde, pontualmente. Se alguém chegasse atrasado, ficava de pé durante toda a oração. Não era permitido chorar, demonstrar fraqueza, questionar. Fé era disciplina, e disciplina era amor. Pelo menos era o que ele repetia. Quando entrei no seminário aos 18 anos, levei essa mentalidade comigo. Enquanto outros seminaristas cultivavam uma espiritualidade mais afetiva, eu me dedicava aos estudos teológicos mais áridos, à moral rigorosa, à liturgia impecável. Durante os retiros espirituais, enquanto meus colegas choravam diante do Santíssimo Sacramento, eu permanecia impassível, tomando notas sobre os sermões. Achava que aquilo era força. Hoje sei que era orgulho. Depois da ordenação, fui enviado para uma paróquia pequena no interior. Lá, implementei regras severas. Proibi que tocassem músicas sentimentais durante a missa. Retirei várias imagens que considerava excessivas. Limitei o tempo de oração diante do sacrário porque achava que as pessoas ficavam tempo demais ali chorando em vez de trabalhar. A comunidade começou a murmurar, mas eu vi aquilo como resistência ao que era correto. Foi nessa época que tive o primeiro conflito sério. Dona Eulália, uma senhora de 70 anos que frequentava a igreja todos os dias, ficava horas rezando diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela acendia velas, chorava baixinho, sussurrava orações. Um dia, no meio da missa, interrompi a homilia e disse, apontando para ela: a senhora precisa aprender que fé não é ficar chorando diante de estátuas. É viver os mandamentos. Dona Eulália saiu da igreja naquele dia e nunca mais voltou. Meu irmão Walter ficou sabendo do episódio e me ligou furioso. Você expulsou uma mulher que passava por um luto profundo, que perderá o filho havia 3 meses e que encontrava consolo na oração. Que padre você é, Lindomar? Desliguei o telefone na cara dele. Não queria ouvir. Achava que ele era fraco demais, permissivo demais. 3 anos depois, fui transferido para a paróquia Santa Rita, na zona leste de São Paulo, uma comunidade maior, mais desafiadora. Logo na primeira semana, percebi que precisaria botar ordem na casa. A igreja estava sempre cheia, mas as pessoas conversavam antes da missa, crianças corriam pelos corredores, havia grupos de oração carismáticos que cantavam alto demais, batiam palmas, levantavam as mãos. Minha primeira medida foi proibir qualquer barulho antes da missa. Coloquei placas em todos os cantos. Silêncio. Casa de oração. Limitei o grupo carismático a uma reunião por mês,
fora do horário principal. Retirei os banquinhos que ficavam em frente às imagens laterais, onde as pessoas se ajoelhavam para rezar. Devoção excessiva gera superstição, eu dizia do púlpito. Os meses foram passando e a paróquia foi esvaziando. As famílias jovens pararam de vir. O grupo da terceira idade, que sempre foi o mais fiel, começou a frequentar outras igrejas. Mas eu não me importava. Achava que estava purificando a comunidade, separando o joio do trigo. Melhor 10 fiéis verdadeiros do que 100 supersticiosos, eu dizia para mim mesmo. Foi nessa época que conheci Rogério. Ele apareceu numa missa de quarta-feira, sujo, com roupas rasgadas, falando sozinho. Sentou no último banco e começou a murmurar alto durante a consagração. Parei a missa, desci do altar e fui até ele. O senhor precisa sair. Está perturbando a ordem. Ele me olhou com olhos arregalados, cheios de medo, e disse: Padre, eu preciso de ajuda. Eu ouço vozes. Senti um incômodo profundo. Procure um médico. Aqui não é lugar para isso. 2 homens da segurança da igreja o acompanharam até a porta. Rogério voltou mais 2 vezes. E nas 2 vezes eu mandei que o retirassem. Na terceira vez, ele ficou do lado de fora, sentado na calçada, chorando. Dona Conceição, uma das poucas fiéis que ainda frequentavam, me pediu que eu fosse conversar com ele, que ele precisava de ajuda. Ele precisa de um psiquiatra, não de um padre, respondi friamente. Walter soube do caso através de um conhecido da paróquia e me ligou novamente. Lindomar, você está expulsando exatamente as pessoas que Jesus acolheria. Você virou um fariseu. Dessa vez, não desliguei na hora. Mas também não respondi. Apenas ouvi em silêncio enquanto ele falava sobre misericórdia, sobre acolhimento, sobre o coração de Cristo. Quando ele terminou, disse apenas: Você não entende o que é manter uma paróquia organizada. E desliguei. As semanas seguintes foram tensas. A comunidade estava dividida. Alguns me apoiavam, dizendo que eu era corajoso por manter a ordem. Outros, a maioria silenciosa, apenas pararam de aparecer. A missa das 7 da noite, que antes reunia cerca de 100 pessoas, agora tinha no máximo 20. Mas eu não mudava minha postura. Estava convencido de que estava certo. Foi numa terça-feira chuvosa de novembro que tudo desmoronou. A missa estava quase vazia, como tinha se tornado comum. Eu estava consagrando a hóstia quando ouvi os passos. Rápidos. Urgentes. Antes que eu pudesse reagir, senti a primeira facada. A dor foi tão intensa que meu corpo inteiro pareceu travar. Caí de joelhos, a hóstia consagrada escapando das minhas mãos. Ouvi gritos. Ouvi o homem que me esfaqueava berrar: Você não me quis. Você me expulsou. Era Rogério. Reconheci a voz mesmo através da confusão, da dor, do desespero. Ele continuou me golpeando enquanto eu caía. Senti mais 2, 3 facadas. Meu sangue manchou a toalha do altar, escorreu pelos degraus de mármore. 2 homens conseguiram derrubar Rogério, mas o estrago já estava feito. Enquanto eu caía de lado, tudo parecia se mover em câmera lenta. Minha visão estava embaçada, mas consegui focar na pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava no nicho lateral. Era uma imagem simples, de terracota escura, com as mãos unidas em oração. Eu nunca tinha dado muita atenção para ela. Achava que era apenas mais uma devoção popular sem muita importância teológica. Mas naquele momento, algo impossível aconteceu. A imagem começou a brilhar. Não era uma luz externa, como se alguém tivesse acendido uma vela. Era uma luminosidade que parecia vir de dentro da própria imagem, suave, dourada, envolvente. Tentei piscar, achando que era alucinação causada pela perda de sangue. Mas a luz permaneceu. E então, algo ainda mais estranho. A dor começou a diminuir. Não desapareceu completamente, mas ficou distante, como se meu corpo estivesse sentindo, mas minha alma não. Senti um calor me envolver, uma paz que nunca tinha experimentado antes. Era como se uma mão invisível estivesse me segurando, me protegendo. Ouvi Dona Conceição gritando: Chamem a ambulância. Ele está morrendo. Mas eu não sentia que estava morrendo. Sentia que estava sendo sustentado. Meu olhar continuava fixo na imagem. E juro que vi, por uma fração de segundo, um sorriso naquele rosto de terracota. Um sorriso maternal, acolhedor, que dizia sem palavras: Eu estou aqui. Você não está sozinho. Foi a última coisa que vi antes de desmaiar. As sirenes já ecoavam na rua. Alguém segurava minha cabeça. Alguém chorava. Mas tudo ficou distante,
como se eu estivesse sendo puxado para dentro de um silêncio profundo, protegido por aquela luz impossível. Quando acordei, 3 dias depois, estava num leito de hospital. Havia tubos em todos os lugares do meu corpo. A luz fluorescente do teto me machucava os olhos. Tentei me mexer, mas uma dor aguda me atravessou. Uma enfermeira percebeu que eu estava acordado e saiu correndo. Segundos depois, entrou um médico, um homem de meia idade com óculos e jaleco impecavelmente branco. Ele me olhou com uma expressão de perplexidade. Padre Lindomar, o senhor é um milagre médico, disse, checando os aparelhos. Levou 5 facadas. Pelos ângulos e profundidade dos golpes, pelo menos 2 deveriam ter perfurado seu pulmão ou coração. Mas todas, desviaram milimetricamente dos órgãos vitais. Estatisticamente, isso é impossível. Tentei falar, mas minha garganta estava seca, arranhando. A enfermeira trouxe água. Bebi devagar, cada gole doendo ao descer. Minha mente estava confusa, fragmentada. Lembranças do ataque vinham em flashes. O sangue no altar, os gritos, Rogério berrando, a imagem brilhando. Será que aquilo tinha sido real? Ou era delírio da agonia? O homem que me atacou, consegui sussurrar. Onde ele está? O médico trocou um olhar com a enfermeira. Está sob custódia policial, num hospital psiquiátrico. Ele tem um histórico grave de esquizofrenia paranoide. Não estava medicado há meses. Senti um aperto no peito que não tinha nada a ver com as facadas. Rogério estava doente. Precisava de ajuda. E eu o expulsei. Não uma, não 2, mas 3 vezes. Fiquei internado por 2 semanas. Nesse tempo, muita gente veio me visitar. A maioria trazia flores, cartões, palavras de apoio. Mas havia algo nos olhares. Uma distância. Um silêncio constrangido. Como se todos soubessem que, de alguma forma, aquilo era consequência das minhas escolhas. Ninguém dizia abertamente, mas estava lá, no ar pesado entre as frases de conforto. Walter veio me ver no 5º dia. Entrou no quarto em silêncio, puxou uma cadeira, sentou ao meu lado. Ficamos assim por longos minutos, sem falar nada. Finalmente, ele segurou minha mão e disse: Deus te deu uma segunda chance, Lindomar. Não desperdice. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Pela primeira vez em anos, não tentei contê-las. Deixei que caíssem, quentes, libertadoras. Eu estraguei tudo, murmurei. Fui um péssimo padre. Afastei pessoas de Deus em vez de aproximá-las. E aquele homem, eu expulsei quando ele mais precisava de ajuda. Walter apertou minha mão com mais força. Você errou. Mas arrependimento verdadeiro abre portas. Você ainda pode mudar. Quando recebi alta, voltei para a casa paroquial, mas não consegui voltar a celebrar. O bispo me deu licença médica indeterminada. Oficialmente, era para recuperação física. Na prática, ambos sabíamos que o problema era mais profundo. Eu estava quebrado por dentro. Não conseguia entrar na igreja sem tremer. Cada som de passos me fazia pular. Cada movimento nas minhas costas disparava pânico. Comecei a ter pesadelos violentos. Toda noite, revivia o ataque. Mas nos sonhos, era sempre pior. Rogério me esfaqueava infinitamente, e eu via o rosto de todas as pessoas que tinha machucado ao longo dos anos. Dona Eulália chorando. Crianças sendo repreendidas. Fiéis sendo expulsos. Acordava gritando, encharcado de suor, com o coração disparado. 3 meses depois do ataque, eu estava completamente isolado. Parei de atender telefonemas. Parei de sair do quarto. Vivia de entregas de comida que a secretária da paróquia deixava na porta. O bispo sugeriu que eu fosse para uma casa de retiro da diocese, um lugar tranquilo no interior onde padres em crise podiam se recuperar. Aceitei porque não tinha mais forças para resistir. A Casa da Paz, como era chamada, ficava numa fazenda antiga, cercada de eucaliptos e silêncio. Havia apenas outros 3 padres lá, cada um lidando com suas próprias batalhas internas. Não conversávamos muito. Apenas nos cruzávamos nas refeições, trocando acenos mudos. Eu passava os dias deitado, olhando pro teto, tentando entender o que tinha acontecido com minha vida. Foi lá que a raiva começou a crescer. Não só raiva de mim mesmo, mas raiva de Deus. Porque Ele tinha permitido aquilo. Se eu estava errado, por que não me corrigiu antes? Por que deixou que as coisas chegassem àquele ponto? Por que me deu uma vocação se eu era tão incapaz de vivê-la com amor? Parei de rezar. Completamente. Não conseguia mais. As palavras pareciam vazias,
sem sentido. O breviário ficava fechado na mesinha de cabeceira, acumulando poeira. A batina, pendurada no armário, parecia me acusar toda vez que eu olhava para ela. Me sentia um impostor, um fracasso, um homem que tinha desperdiçado anos fingindo ser algo que nunca foi. Uma noite, sozinho naquele quarto frio, peguei minha estola. Era a mesma que eu usava para ouvir confissões, feita de seda roxa com bordados dourados. Tinha sido presente da minha mãe na ordenação. Segurei aquele tecido nas mãos, sentindo o peso dele. E algo dentro de mim se rompeu. Gritei pro vazio: eu não sirvo para isso. Nunca servi. Por que você me chamou se eu sou assim? Joguei a estola no chão e desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Não era choro de dor física, mas de um vazio que parecia não ter fundo. Um buraco negro onde deveria estar minha fé, minha identidade, minha razão de existir. Tudo tinha desmoronado. E eu não sabia como reconstruir. Foi Dona Alzira quem me encontrou naquele estado. Ela era voluntária na casa de retiro, uma senhora de 83 anos que levava flores frescas para os quartos toda semana. Naquela tarde, ela bateu na porta, não obteve resposta, e entrou mesmo assim. Me viu no chão, a estola jogada ao lado, os olhos vermelhos. Sem dizer nada, ela sentou no chão ao meu lado. Ficamos assim por longos minutos. Finalmente, ela falou, a voz macia como algodão: Padre Lindomar, o senhor se lembra de mim? Olhei para ela, confuso. Seu rosto era familiar, mas eu não conseguia localizar de onde. Eu frequentava sua primeira paróquia, no interior. Meu marido morreu num acidente de carro. Fui pedir pro senhor uma missa de 7º dia. A memória voltou como um soco. Lembrei dela, chorando no meu escritório, pedindo a missa. E lembrei da minha resposta, fria e cortante: a senhora precisa aceitar a vontade de Deus com mais resignação. Chorar demais não vai trazer seu marido de volta. Ela tinha saído dali com o rosto ainda mais destruído. Senti vergonha queimar meu rosto. Dona Alzira, eu. Ela levantou a mão, pedindo silêncio. Deixa eu terminar. Quando saí daquele dia, entrei na igreja vazia. Fui até o canto onde ficava uma imagem de Nossa Senhora. Abracei aquela imagem e chorei tudo que o Senhor não me deixou chorar no seu escritório. Sua voz estava serena, sem rancor. E foi ali, naquele abraço, que eu senti que não estava sozinha. Nossa Senhora não me julgou. Apenas me acolheu. Aquelas palavras me atingiram como uma revelação. Entendi, naquele momento, o tamanho do meu erro. Eu tinha passado anos julgando a fé dos outros enquanto a minha própria era vazia, apenas intelectual, sem coração. Tinha transformado Deus num general e a igreja num quartel, quando deveria ter sido ponte, acolhimento, abraço. Dona Alzira continuou: o senhor sabe por que eu vim trabalhar aqui como voluntária? Porque aprendi que a gente só cura sendo curado. E a gente só ama depois de ser amado do jeito que precisa. Ela pegou minha mão com suas mãos enrugadas, cheias de manchas de idade. Padre, o senhor foi esfaqueado no corpo. Mas acho que a verdadeira facada foi no orgulho. E às vezes a gente precisa sangrar para poder recomeçar. Quando ela saiu, fiquei ali no chão por mais um tempo. Peguei a estola que tinha jogado e a segurei novamente. Dessa vez, não com raiva, mas com humildade. Ajoelhei ali mesmo, no meio daquele quarto frio, e tentei rezar. Não com palavras prontas, não com fórmulas decoradas, mas com o coração dilacerado. Nossa Senhora, eu não sei mais ser padre. Não sei mais rezar. Não sei mais nada. Mas se ainda houver alguma chance, me ensina. Me ensina a ter o coração que eu nunca tive. Não houve resposta audível. Não houve luz sobrenatural. Mas senti algo se mover dentro de mim. Uma rachadura no muro que eu tinha construído ao redor do meu coração. Era pequena, quase imperceptível, mas estava lá. Pela primeira vez em meses, senti uma fagulha de esperança. Nos dias seguintes, comecei a sair do quarto. Timidamente, ia até a capela da casa de retiro. Sentava no último banco, como um fiel qualquer, e apenas ficava ali. Não rezava o terço, não lia a Bíblia, não fazia nada. Apenas ficava. E no silêncio, comecei a ouvir o que anos de palavras não tinham me ensinado. Voltei a conversar com Walter. Dessa vez, não para discutir, mas para ouvir. Ele me contou sobre sua paróquia, sobre como acolhia pessoas em situação de rua, sobre como a liturgia era viva, barulhenta às vezes, mas cheia de amor. Sabe qual é a diferença entre nós dois? Ele disse. Você sempre quis que as pessoas se adequassem a Deus.
Eu tento mostrar que Deus se adequou a nós quando se fez homem. 3 semanas depois de ter chegado na Casa da Paz, pedi ao padre diretor para celebrar uma missa. Uma missa pequena, só para os outros padres e voluntários. Ele aceitou. Quando chegou o dia, vesti a batina com as mãos tremendo. Coloquei a estola no pescoço e senti seu peso diferente. Não era mais peso de autoridade, mas de responsabilidade. De serviço. Entrei na capela e havia apenas 7 pessoas. Dona Alzira estava na primeira fila, sorrindo encorajadoramente. Comecei a missa e, pela primeira vez, cada palavra parecia ter significado. Não estava apenas cumprindo um ritual. Estava celebrando algo vivo, pulsante. Quando cheguei na consagração, ergui a hóstia com mãos que não tremiam mais. Mas foi na homilia que algo se rompeu completamente. Olhei para aquelas poucas pessoas e não consegui fingir. Desci do púlpito e falei do chão mesmo, da mesma altura deles. Eu preciso pedir perdão, comecei, a voz embargada. Passei 12 anos sendo padre, mas nunca fui pastor. Fui carrasco. Julguei, expulsei, machuquei pessoas que vieram buscar Deus e encontraram apenas minha rigidez. As lágrimas começaram a cair e dessa vez eu não me importei. Eu fui esfaqueado há 4 meses. E aquelas facadas me ensinaram o que anos de teologia não ensinaram. Que Deus não é um general, é um abraço. Que a fé verdadeira não é controle, é entrega. Que eu desperdicei anos construindo muros quando deveria ter construído pontes. Minha voz estava falhando, mas continuei. E se alguém aqui já foi machucado por um padre como eu peço perdão em nome de todos nós que esquecemos que fomos chamados para amar, não para julgar. O silêncio que se seguiu era denso, mas não pesado. Era como se algo invisível estivesse se movendo naquele espaço pequeno. Dona Alzira se levantou, veio até mim, e me abraçou. Agora o senhor está começando a ser padre de verdade, ela sussurrou. Os outros também se aproximaram. Não houve palavras grandiosas, apenas abraços silenciosos. Naquela noite, sozinho no quarto, olhei pela janela pro céu estrelado. Senti que algo tinha mudado em mim. A raiva tinha dado lugar a uma humildade profunda. O medo estava dando lugar a uma vontade tímida, mas genuína, de recomeçar. Peguei meu celular e liguei pro bispo. Eu quero voltar pra paróquia, disse. Mas não como o padre que eu era. Como um padre novo, que ainda precisa aprender tudo. Será que dá pra recomeçar quando a gente estragou tanto? Essa pergunta não me largava. Mas algo dentro de mim sussurrava que sim, que cada rachar é uma chance de deixar a luz entrar. O bispo aceitou meu retorno, mas com condições. Eu faria um acompanhamento psicológico semanal e participaria de um grupo de padres em formação continuada. Você precisa aprender a ser humano antes de ser padre, ele disse, sem rodeios. Aceitei tudo. Sabia que não tinha moral para discordar de nada. Voltei para a paróquia Santa Rita numa tarde de março, 6 meses depois do ataque. O portão estava enferrujado, o jardim precisava de cuidados, e a pintura da fachada estava descascando. A secretária paroquial, Dona Ivone, me recebeu com um abraço apertado. Que bom que o senhor voltou, padre. A gente rezou muito. Mas nos seus olhos eu vi a pergunta não dita. Será que você voltou diferente? Entrei na igreja vazia. Os bancos estavam empoeirados, o cheiro de mofo pairava no ar. Caminhei devagar até o altar. Ali estava a toalha nova, branca, imaculada. A mancha de sangue tinha sido impossível de tirar da antiga. Ajoelhei nos mesmos degraus onde tinha caído e fechei os olhos. As memórias vieram todas de uma vez. A dor, o medo, os gritos. Mas junto com elas, veio também aquela luz impossível. Olhei pro nicho lateral. Lá estava ela. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequena, escura, com as mãos unidas em oração. Dona Ivone tinha colocado flores frescas aos seus pés. Me aproximei devagar, como quem se aproxima de alguém que não via há muito tempo. Toquei a base da imagem com a ponta dos dedos. Eu vi você brilhar, sussurrei. Ou será que eu só quis ver? Não houve resposta, claro. Mas senti aquele calor de novo, aquela paz estranha que tinha sentido enquanto sangrava no chão. Decidi que minha primeira missa de volta seria no mesmo horário do ataque. Terça-feira, 7 da noite. Não para enfrentar o trauma como um guerreiro, mas para reconhecer que eu era frágil e precisava de ajuda. Pedi para Dona Ivone avisar a comunidade. Não faça muito alarde. Se vierem 10 pessoas, está bom. Ela sorriu. Padre, o senhor mudou mesmo. Na terça-feira, cheguei 2 horas mais cedo. Preparei tudo sozinho.
A toalha do altar, as velas, o cálice, o missal. Cada gesto era uma oração silenciosa. Quando faltavam 15 minutos para a missa, fui até a sacristia me paramentar. Minhas mãos tremiam ao vestir a alva. Tive que parar, respirar fundo várias vezes. Você consegue, repeti para mim mesmo. Não sozinho, mas consegue. Quando saí da sacristia, quase tive um ataque de pânico. A igreja não estava vazia. Estava cheia. Não lotada como antigamente, mas havia pelo menos 60 pessoas. Reconheci alguns rostos. Dona Conceição, que tinha presenciado o ataque. Seu Manuel, que sempre chegava atrasado e que eu repreendia publicamente. Dona Beatriz, do grupo carismático que eu tinha silenciado. E lá no fundo, quase escondida, Dona Eulália. Aquela que eu tinha humilhado anos atrás. Sentia as pernas bambas. Olhei para o altar, depois para a imagem de Nossa Senhora, depois para aquelas pessoas. Respirei fundo e comecei a caminhar. Cada passo era uma batalha contra o medo. Quando cheguei no altar, fiz o sinal da cruz e comecei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha voz saiu trêmula, mas saiu. A missa seguiu nos seus ritos. Mas quando chegou a hora da homilia, não consegui subir no púlpito. Desci os degraus do altar e fiquei ali, no mesmo nível dos fiéis. Eu tinha preparado uma homilia sobre o perdão, comecei. Mas não consigo fingir que sou capaz de falar sobre algo que ainda estou aprendendo. Olhei para cada rosto. Há 6 meses, fui esfaqueado neste altar por um homem que eu tinha expulsado desta igreja. Um homem doente que precisava de ajuda e encontrou apenas minha frieza. Vi alguns olhares se desviarem, constrangidos. Mas continuei. Durante muito tempo, achei que ser padre era manter ordem, cobrar disciplina, separar o certo do errado. Mas eu estava errado. Completamente errado. Minha voz começou a falhar. Eu machuquei pessoas. Afastei gente de Deus quando deveria ter sido ponte. Julguei dores que eu não tinha o direito de julgar. As lágrimas começaram a cair e não tentei escondê-las. Dona Eulália. Olhei para ela no fundo da igreja. Ela se encolheu na cadeira. A senhora se lembra quando eu a humilhei publicamente por estar chorando diante da imagem de Nossa Senhora? Eu não sabia que a senhora tinha perdido seu filho havia 3 meses. Mas mesmo que soubesse, não tenho desculpa. Eu fui cruel. E peço perdão. Dona Eulália começou a chorar. Várias pessoas ao seu redor a abraçaram. Continuei, olhando agora para seu Manuel. O senhor, seu Manuel, que trabalha até tarde e sempre chegava alguns minutos atrasado. Eu o constrangia na frente de todos. Como se pontualidade fosse mais importante que a fome de Deus que o trazia aqui depois de um dia exaustivo. Me perdoe. Um por um, fui pedindo perdão. Para os carismáticos que silenciei. Para as crianças que repreendi. Para os que choravam e que eu julguei fracos. Eu transformei esta igreja num quartel quando deveria ter sido lar. E só aprendi isso quando sangrei neste chão e vi algo que não consigo explicar. Apontei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquela imagem brilhou enquanto eu era esfaqueado. Os médicos dizem que foi alucinação. Mas eu sei o que vi. E o que vi me salvou. Não do ataque, mas de mim mesmo. O silêncio na igreja era profundo. Eu não sei se mereço continuar sendo padre de vocês. Mas se me derem uma chance, prometo que serei diferente. Não perfeito, mas verdadeiro. Voltei para o altar com as pernas ainda tremendo e continuei a missa. Durante a consagração, ergui a hóstia com mãos que tremiam menos. Olhei para ela, aquele pedaço pequeno de pão que se tornaria corpo de Cristo, e entendi pela primeira vez o que aquilo realmente significava. Não era apenas um ritual. Era Deus se fazendo pequeno, vulnerável, acessível. Se fazendo alimento para os que têm fome, não soldado para os que precisam de ordem. Quando chegou a comunhão, as pessoas foram se aproximando. Cada uma que estendia as mãos para receber a hóstia era um mundo de dor, esperança, dúvidas, fé. Olhava nos olhos de cada um e dizia: o corpo de Cristo. E pela primeira vez, sentia que não estava apenas distribuindo o pão consagrado, mas oferecendo o que eu mesmo tinha recebido, acolhimento. Dona Eulália foi a última da fila. Quando se aproximou, vi que estava chorando. Estendi a hóstia e ela abriu as mãos. Mas antes que eu colocasse, ela sussurrou: eu perdoo o senhor, padre. E muito obrigada por ter pedido perdão. Coloquei a hóstia nas suas mãos trêmulas e não consegui segurar. Chorei também. Ali, na frente de todos, sem vergonha. Quando a missa terminou,
As pessoas não foram embora imediatamente. Formou-se uma fila silenciosa. Um por um, vinham apertar minha mão, me abraçar, sussurrar palavras de encorajamento. Seu Manuel apertou minha mão com força e disse: "O senhor tá no caminho certo agora, padre." Dona Beatriz, do grupo carismático, me abraçou e disse: "A gente sempre rezou pelo senhor, mesmo quando doeu." Quando todos saíram, fiquei sozinho na igreja. Sentei no primeiro banco e apenas olhei pro altar, pro lugar onde tinha quase morrido. E entendi que precisava fazer mais uma coisa. Peguei o celular e liguei pro bispo. "Eu preciso do contato do hospital onde está o Rogério, o homem que me esfaqueou." Houve silêncio do outro lado. "Tem certeza, Lindomar?" Nunca tive tanta certeza de nada. 3 dias depois, fui até o Hospital Psiquiátrico São Lucas, na Zona Sul. Era um prédio antigo, com grades nas janelas e paredes descascadas. A assistente social que me recebeu foi direta: "Padre, o Rogério está medicado e estável agora. Mas ele tem muito medo do senhor. Ele lembra do que fez e vive dizendo que vai pro inferno." Senti meu peito apertar. "Posso vê-lo?" Me levaram até uma sala pequena de visitas. Paredes brancas, 2 cadeiras de plástico, uma mesa. Esperei alguns minutos até que a porta se abriu. Rogério entrou acompanhado de um enfermeiro. Estava mais limpo, medicado, mas seus olhos ainda tinham aquele medo profundo. Quando me viu, congelou. Não, eu não quero ver ele", começou a gritar. O enfermeiro segurou seu braço. Me levantei devagar, as mãos erguidas em gesto de paz. "Rogério, eu só vim conversar. Não vou te machucar." Ele estava tremendo, lágrimas descendo pelo rosto. "Eu tentei te matar, padre. Eu tentei te matar." Sua voz era um lamento. "Eu sei", respondi calmamente. "E eu te expulsei da igreja 3 vezes quando você precisava de ajuda. Acho que nós 2 erramos." Pedi pro enfermeiro nos deixar a sós. Ele hesitou, mas concordou, ficando do lado de fora da porta com vidro. Sentei na cadeira e apontei para outra. "Senta comigo." Rogério sentou tremendo, as mãos cruzadas sobre a mesa. Ficamos em silêncio por um tempo. Finalmente, falei: "Você sabe por que eu te expulsei?" Ele balançou a cabeça. "Porque eu tinha medo. Medo do que eu não controlava. E você, com sua dor, com seus gritos, era tudo que eu não sabia lidar." "Mas eu tentei te matar", ele repetiu, a voz quebrada. "Eu sei. Você estava doente, sem medicação, desesperado. Não estou dizendo que o que você fez foi certo. Mas eu entendo que não era você de verdade. Era a doença falando." Estendi minha mão sobre a mesa. "E eu te perdoo, Rogério. De coração. Eu te perdoo." Ele olhou para minha mão como se fosse algo impossível. Lentamente, estendeu a sua e segurou a minha. Suas mãos estavam geladas, trêmulas. "Deus pode me perdoar também?" A pergunta saiu num sussurro de criança assustada. Senti um nó na garganta. "Rogério, se Deus me perdoou por ter sido um padre cruel, Ele pode perdoar você também. A misericórdia dele é maior que todos os nossos erros." Ele desabou em choro. Um choro profundo, de anos de dor guardada. Me levantei, contornei a mesa e o abracei. Ali, naquela sala fria de hospital psiquiátrico, 2 homens quebrados se sustentavam mutuamente. Quando ele se acalmou, perguntei: "Posso vir te visitar de novo?" Ele assentiu, ainda chorando. "E quando você tiver alta, se quiser, tem um lugar para você na paróquia. Não para ser julgado, para ser acolhido." Comecei a visitá-lo toda semana. Levava comunhão, conversávamos, rezávamos juntos. Aos poucos, vi a transformação nele. A medicação estava fazendo efeito, mas havia algo mais. Era como se o perdão tivesse tirado um peso que os remédios não alcançavam. 6 meses depois da minha primeira visita, Rogério recebeu alta com acompanhamento ambulatorial. A assistente social me ligou para avisar: "Ele não tem família, padre. Nem para onde ir." Não pensei 2 vezes. "Ele pode ficar na casa paroquial até se estabilizar. Tem um quarto extra lá." Houve silêncio surpreso do outro lado. "O senhor tem certeza? Depois de tudo?" "Justamente por causa de tudo", respondi. Quando Rogério chegou na paróquia com sua mochila velha contendo todas as suas posses, Dona Ivone ficou tensa. Percebi o medo nos olhos dela. Reuni a pequena equipe pastoral e fui direto. "Eu sei que vocês têm medo. Eu também tenho.
Mas se a gente prega perdão e não pratica, somos mentirosos. Ele vai ficar aqui, com acompanhamento médico, e nós vamos acolhê-lo. Se alguém não concordar, eu entendo. Mas é isso que vou fazer. Ninguém saiu. Mas percebi os olhares desconfiados, os passos medidos ao redor dele. Rogério também sentia. Vivia se desculpando por tudo, andava sempre de cabeça baixa, evitava o altar principal da igreja como se fosse área proibida. Aos poucos, fui tentando integrá-lo. Pedi que ele ajudasse a cuidar do jardim da igreja. Ele aceitou com gratidão. A comunidade ficou sabendo que o homem que tinha me esfaqueado estava morando na paróquia. A reação foi imediata e dividida. Alguns me ligaram furiosos. Padre, o senhor ficou louco? Esse homem é perigoso. Outros ficaram em silêncio, apenas observando. Mas houve também os que entenderam. Dona Alzira foi uma delas. Apareceu na paróquia com uma marmita quente e entregou pro Rogério. Para você se sentir em casa, disse simplesmente. No primeiro domingo em que Rogério foi à missa, a tensão era palpável. Ele sentou no último banco, encolhido, como se quisesse desaparecer. Algumas pessoas se levantaram e foram sentar em outros lugares. Vi a dor nos olhos dele. Durante a homilia, falei sobre o filho pródigo, sobre o pai que corre ao encontro do filho perdido. Tem gente aqui que acha que eu sou louco por acolher quem me machucou. Talvez eu seja. Mas prefiro ser louco de amor do que são na rigidez. Apontei discretamente profundo. Rogério está aqui porque está a casa dele também. Porque se Deus não expulsa ninguém, eu não tenho o direito de expulsar. Se isso incomoda, me desculpe. Mas não vou mudar. Alguns saíram da missa naquele momento. Doeu ver. Mas muitos ficaram. E alguns, timidamente, foram cumprimentar Rogério na saída. As semanas foram passando e algo surpreendente começou a acontecer. Rogério, medicado e acompanhado, começou a florescer. O jardim da igreja, antes abandonado, ganhou vida. Ele plantou rosas, cuidou da grama, podou as árvores. Acordava cedo todos os dias para regar as plantas. Dizia que aquilo o acalmava, que o conectava com algo maior. Dona Conceição, que tinha presenciado o ataque e ficado traumatizada, aos poucos começou a conversar com ele. Um dia a vi ensinando Rogério a fazer arranjos de flores pro altar. Eles riam juntos. Quando me viu observando, ela veio até mim. Sabe, padre, eu tinha tanto medo dele. Mas aí um dia Deus me perguntou, você vai deixar o medo vencer o amor? E eu decidi que não. 3 meses depois de Rogério estar morando na paróquia, recebi um telefonema que me abalou. Era a família do homem. Uma irmã que morava em outro estado e que não via Rogério há anos. Ela tinha ficado sabendo onde ele estava através de uma reportagem sobre a paróquia. Padre, eu abandonei meu irmão quando a doença dele ficou grave. Tive vergonha, tive medo. Mas quando vi o que o senhor fez, me dei conta da minha covardia. Posso ir visitá-lo? O reencontro foi emocionante e doloroso. A irmã, chamada Marilene, chorou nos braços de Rogério pedindo perdão por tê-lo abandonado. Ele também chorou, mas eram lágrimas de alívio. Eu achei que ninguém mais me amava. Ele soluçou. Ficaram conversando por horas no jardim que ele tinha cultivado. Ela prometeu voltar todo mês. E cumpriu. A paróquia começou a mudar de outras formas também. Reativei o grupo carismático, mas agora eu participava das reuniões. No começo era estranho, desconfortável. Aquelas músicas emotivas, aqueles gestos expansivos, aquele fervor. Mas aos poucos fui me permitindo sentir. Levantei as mãos durante um louvor pela primeira vez e senti uma liberdade que nunca tinha experimentado. Recoloquei os banquinhos na frente das imagens laterais. Especialmente na frente de Nossa Senhora Aparecida. Aquela imagem que tinha brilhado, ou que eu tinha visto brilhar, ou que tinha me salvado de alguma forma misteriosa. As pessoas voltaram a se ajoelhar ali, acender velas, chorar suas dores. E eu não só permitia como incentivava. Às vezes sentava ao lado de alguém que estava chorando e apenas ficava ali, em silêncio, oferecendo presença. Comecei a fazer algo que nunca tinha feito: visitas aos doentes. Não visitas protocolares, rápidas, apenas para dar a comunhão e ir embora. Mas visitas de verdade. Sentava na beira da cama, segurava as mãos, ouvia histórias. Dona Teresa, com câncer terminal, me contou sobre seu casamento de 50 anos. Chorou lembrando do marido que tinha morrido. Eu chorei com ela. Walter, meu irmão, veio me visitar nessa época. Quando viu a paróquia, quando viu Rogério cuidando do jardim,
Quando viu a igreja cheia de novo, mas de um jeito diferente, mais vivo, ele me abraçou forte. Você encontrou seu caminho, irmão. Finalmente encontrou. Não consegui responder. Apenas abracei de volta, grato por ele nunca ter desistido de mim. Uma noite, sozinho na capela, ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Olhei para aquele rosto de terracota escura, para as mãos unidas em oração, e sussurrei: eu não sei se você realmente brilhou naquele dia. Os médicos dizem que não. A razão diz que não. Mas meu coração diz que sim. E aprendi que às vezes o coração vê o que os olhos não podem. Senti aquele calor de novo, aquela paz que desafia a explicação. 1 ano depois do ataque, a paróquia estava completamente diferente. Não apenas fisicamente, com o jardim florido e a pintura nova, mas espiritualmente. Havia uma leveza no ar, um acolhimento genuíno. As missas estavam cheias de novo, mas não por obrigação ou medo. As pessoas vinham porque se sentiam em casa. Rogério se tornou parte integrante da comunidade. Além do jardim, ele começou a ajudar na catequese das crianças. No começo, alguns pais ficaram receosos. Mas quando viram a paciência dele, a ternura com que tratava cada criança, os medos foram se dissolvendo. As crianças o amavam. Chamavam ele de tio Rogério, e corriam para abraçá-lo depois da aula. Eu aprendi a celebrar missas de um jeito completamente novo. Não eram mais performances litúrgicas perfeitas, mas encontros vivos. Às vezes parava a homilia para abraçar alguém que estava chorando. Às vezes descia do altar para conversar com uma criança que estava inquieta. Às vezes a missa se estendia porque havia muita coisa para compartilhar, muita vida para celebrar. Criei um grupo de acolhimento para pessoas em situação de rua e com problemas de saúde mental. Rogério ajudava a coordenar. Toda quinta-feira à noite, a paróquia se transformava num espaço de escuta, alimentação e dignidade. Servíamos jantar, oferecíamos banho, conversávamos. Muitos da comunidade se voluntariaram. Dona Beatriz cozinhava. Seu Manuel cortava cabelo gratuitamente. Dona Eulália doava roupas. Foi numa dessas noites de quinta-feira que conheci Ademir. Ele tinha sido professor universitário, mas a depressão e o alcoolismo levaram para as ruas. Chegou na paróquia destruído, sem esperança. Rogério foi quem o recebeu. Vi os dois conversando no jardim. Rogério mostrava as flores, falava sobre como tinha sido difícil para ele também, sobre como tinha encontrado recomeço. Ademir começou a frequentar o grupo toda semana. Aos poucos foi se abrindo, contando sua história, chorando suas perdas. Conseguimos uma vaga para ele num centro de recuperação. 6 meses depois, ele voltou limpo, sóbrio, com um emprego novo. Pediu para falar na missa. Subiu no púlpito tremendo e disse: eu vim aqui achando que ia encontrar julgamento. Mas encontrei o que tinha perdido: humanidade. Minha e dos outros. A história de Ademir correu a região. Outras pessoas começaram a procurar a paróquia. Mulheres que sofriam violência doméstica. Jovens envolvidos com drogas. Imigrantes sem documentos. Cada um trazia sua dor, sua história, sua busca por algo maior. E nós tentávamos oferecer o que podíamos: presença, escuta, dignidade. Não era fácil. Houve momentos de frustração, de cansaço, de querer desistir. Teve gente que voltou para os vícios. Teve gente que sumiu sem deixar rastro. Teve gente que nos enganou, que abusou da confiança. Mas aprendi que amar não é ter sucesso sempre. É continuar tentando mesmo quando dói. Meu acompanhamento psicológico continuava. Nas sessões, falava sobre os pesadelos que ainda vinham às vezes, sobre o medo que ainda sentia quando alguém se aproximava pelas costas, sobre a culpa que ainda carregava por tantos anos de rigidez. A psicóloga, doutora Helena, me ajudava a processar tudo isso sem julgamento. Você não precisa ser perfeito, padre. Só precisa ser verdadeiro. 2 anos depois do ataque, organizamos uma celebração especial. Era o aniversário da reabertura da paróquia após minha recuperação. A igreja estava lotada. Convidamos todas as pessoas que tinham feito parte dessa transformação. Dona Alzira estava na primeira fila. Walter veio celebrar comigo. Rogério preparou o altar com flores do jardim. Durante a homilia, contei tudo. Desde o começo. Minha rigidez, meu orgulho, as pessoas que machuquei. O ataque. As facadas. A luz impossível que vi. A recuperação dolorosa. O pedido de perdão. O acolhimento de Rogério. Eu morri naquele altar há 2 anos, disse olhando para a comunidade. Não fisicamente,
mas espiritualmente. O homem rígido, duro, julgador, ele morreu ali. E algo novo nasceu. Ainda imperfeito, ainda aprendendo, mas verdadeiro. Apontei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, agora com lugar de destaque, sempre com flores frescas. Muita gente me pergunta se aquela luz que vi foi real. Se foi milagre ou alucinação. Eu não sei. Mas sei que algo me salvou naquele dia. E não foi só o corpo. Foi principalmente a alma. Minha voz falhou. Talvez o verdadeiro milagre não tenha sido sobreviver às facadas, mas ter o coração finalmente partido para poder ser reconstruído com amor. Depois da missa, houve uma festa no pátio. Música, comida, alegria. Vi Rogério rindo com as crianças da catequese. Vi Dona Eulália conversando animadamente com Dona Beatriz. Vi Ademir, agora voluntário do grupo de acolhimento, servindo refrigerante. Vi a comunidade viva, pulsante, imperfeita, mas real. Walter se aproximou de mim. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? Perguntou. O quê? É que você finalmente entendeu que Deus não quer soldados. Ele quer filhos. E filhos podem errar, podem cair, podem recomeçar. Abracei meu irmão, grato por cada palavra dura que ele me disse ao longo dos anos. Palavras que na época doeram, mas que foram sementes. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinho na igreja. Ajoelhei no altar, no mesmo lugar onde tinha caído sangrando. Toquei o mármore frio com as mãos. As cicatrizes das facadas ainda doíam às vezes, especialmente quando chovia. Mas eram marcas que eu tinha aprendido a aceitar. Não como vergonha, mas como lembrança de que a gente pode ser quebrado e ainda assim se reerguer. Hoje, 4 anos depois daquela terça-feira chuvosa, acordo todo dia grato. Grato por ter sobrevivido, sim. Mas principalmente grato por ter sido transformado. A paróquia Santa Rita se tornou conhecida na região como a igreja que acolhe. Recebemos gente de todo tipo, de toda situação, de toda dor. Rogério ainda mora na casa paroquial. Mas agora não é mais por necessidade, é por escolha. Ele se tornou parte essencial da comunidade, um testemunho vivo de que recomeço é possível. Sua irmã Marilene se mudou para São Paulo e mora perto. Eles almoçam juntos todo domingo. Ver aquela família reconstruída me enche de esperança. Continuei visitando pessoas que tinha machucado no passado. Algumas me perdoaram facilmente. Outras ainda guardam mágoa, e aprendi a respeitar esse processo. Perdão não pode ser forçado, precisa ser cultivado com paciência. Dona Eulália e eu nos tornamos amigos. Ela me ensinou a rezar o terço de um jeito que nunca tinha rezado, com o coração, não só com os lábios. O grupo de acolhimento cresceu tanto que precisamos de voluntários de outras paróquias. Toda quinta-feira, servimos jantar para cerca de 80 pessoas. Não é só comida, é dignidade. É olhar nos olhos, chamar pelo nome, escutar história. Aprendi que às vezes a maior fome não é de pão, mas de ser visto, de ser importante para alguém. Minha relação com a liturgia mudou completamente. As missas deixaram de ser performances para se tornarem celebrações de verdade. Tem dia que choro no meio da consagração porque sinto a grandeza daquilo. Deus se fazendo pequeno. Deus se deixando tocar, comer, viver dentro de nós. Como eu pude passar tantos anos fazendo aquilo mecanicamente? A imagem de Nossa Senhora Aparecida ganhou um lugar especial no meu coração e na igreja. Nunca mais consegui olhar para ela sem lembrar daquela luz. Real ou não, ela foi o símbolo da minha transformação. Às vezes fico ali, ajoelhado diante dela, só agradecendo. Agradeço por ter sido esfaqueado, o que parece loucura. Mas é que sem aquelas facadas eu nunca teria rachado. E sem rachar, nunca teria deixado a luz entrar. Muita gente vem me procurar querendo ouvir a história do padre que perdoou quem tentou matá-lo. Mas sempre corrijo, não foi só eu que perdoei. Eu também fui perdoado. Por Deus, pela comunidade, por mim mesmo. Porque aprendi que a gente só consegue perdoar de verdade quando aceita ser perdoado também. Walter e eu celebramos missa juntos uma vez por mês. É bonito ver nossos estilos diferentes se complementando. Ele, sempre mais emotivo, mais carismático. Eu, ainda mais contido, mas agora com o coração aberto. Depois da missa, tomamos café e conversamos sobre vida, sobre fé, sobre os desafios do ministério. Agradeço todos os dias por não ter desistido de mim quando eu era insuportável. Tem dias difíceis ainda. Dias em que o trauma volta, em que o medo aperta, em que a culpa pesa. Nessas horas,
Vou até o jardim que Rogério cuida e sento entre as flores. Ele sempre percebe quando não estou bem. Senta do meu lado, não diz nada, apenas fica. E aquela presença silenciosa me lembra que a gente não precisa estar bem sempre. Só precisa não estar sozinho. A comunidade cresceu, mas de um jeito orgânico, saudável. Não são multidões, mas são pessoas comprometidas. Gente que vem não por obrigação, mas por pertencimento. Criamos grupos de partilha, de oração, de serviço. Cada um encontrando seu jeito de viver a fé. E eu aprendi a não controlar, a não dirigir tudo. Apenas facilitar, acompanhar, celebrar. Recentemente, o bispo me chamou para dar formação para padres recém-ordenados. Fiquei surpreso. Eu? Perguntei. Depois de tudo que eu fiz errado. Ele sorriu. Justamente por isso. Você aprendeu do jeito difícil. E isso é mais valioso que quem nunca errou. Aceitei com receio. Na primeira palestra, comecei contando minha história. Vi nos olhos daqueles padres jovens o mesmo que tinha nos meus anos atrás. Certezas demais, coração de menos. Falei para eles: vocês vão errar. Vão machucar gente sem querer. Vão ser rígidos quando deviam ser ternos. Mas por favor, não demorem tanto quanto eu para aprender que Deus não quer soldados. Ele quer pastores. E pastor não comanda rebanho com chicote, guia com ternura. Alguns me ouviram com atenção. Outros pareciam céticos. Entendo. Eu também seria. Às vezes acordo no meio da noite e vou até a igreja. Sento no escuro, olhando para o altar iluminado apenas pela luz do sacrário. E converso com Deus do jeito que nunca conversei antes. Sem fórmulas, sem liturgia, apenas verdade. Eu ainda não entendo tudo o que aconteceu. Por que precisou ser tão doloroso? Por que tantos anos perdidos? Nunca recebo respostas audíveis. Mas sinto aquela paz, aquele calor. Hoje, quando celebro missa, olho para a comunidade e vejo rostos. Não números, não função, não obediência. Rostos. Cada um com sua história, sua dor, sua busca. E me sinto privilegiado por poder caminhar com eles. Não à frente, comandando. Mas ao lado, tropeçando junto, aprendendo junto. Sou padre, sim. Mas hoje sou um padre que aprendeu da forma mais dolorosa possível que Deus não quer corações blindados. Ele quer corações partidos que saibam amar. Que a rigidez protege, mas o amor transforma. Que controle dá segurança, mas entrega da vida. As cicatrizes das facadas ainda estão no meu corpo. Às vezes as toco e lembro. Lembro da dor, do sangue, do medo. Mas lembro também da luz. Daquela luz impossível que vi ou que quis ver. E entendo que às vezes a gente precisa ser esfaqueado, não no corpo, mas no orgulho, para finalmente acordar. Se você me perguntar se valeu a pena, eu diria que não escolheria passar por aquilo de novo. Foi brutal demais, doloroso demais. Mas também diria que não trocaria o homem que me tornei. Porque o padre rígido que eu era morreu naquele altar. E o que nasceu, ainda imperfeito, ainda aprendendo, é mais humano. É mais verdadeiro. É mais parecido com o Jesus que sempre preguei mas nunca tinha realmente conhecido. Hoje, quando abençoo a comunidade no final da missa, não é mais um gesto automático. É uma súplica. Que Deus os proteja, que os abençoe, que lhes dê o que eu levei tanto tempo para encontrar. Um coração que saiba amar mesmo quando dói. Especialmente quando dói. E você, já sentiu que precisou ser quebrado para poder recomeçar de verdade? Com o passar dos anos, percebi que o tempo não cura tudo sozinho. O que realmente cura é a coragem de enfrentar as feridas, olhar para elas sem medo, sem negação. No início, achava que bastava pedir perdão e seguir em frente, mas descobri que alguns recomeços são diários. Há dias em que me sinto forte, capaz de acolher o mundo. Mas há outros em que as velhas inseguranças voltam, principalmente quando reencontro alguém que machuquei no passado ou quando sou confrontado com situações novas que testam minha paciência e humildade. Nesses dias, procuro conversar com Deus como um filho assustado conversa com o pai, sem máscaras. Sento no jardim, entre as rosas que Rogério plantou, e apenas falo das minhas limitações. Nunca mais busquei aquela espiritualidade sem máculas, aquela liturgia perfeita que tentava impor. Descobri que santidade talvez seja manter o coração aberto, mesmo com cicatrizes, mesmo temendo errar de novo. Um episódio marcou essa nova fase. Chegou à paróquia um adolescente chamado Caio, com o olhar arredio, o corpo sempre em prontidão de defesa. A mãe, Dona Luzia, veio pedir ajuda. Padre, meu filho foi expulso de várias escolas.
Se fechar aqui vai ser só mais um lugar na lista. Olhei nos olhos do menino e enxerguei aquele mesmo orgulho ferido do meu passado. Em vez de impor regras, comecei a chamá-lo pro serviço. Pedi que ajudasse Rogério no jardim. Caio relutou, xingou, fugiu nas primeiras vezes. Mas, aos poucos, foi ficando. Certa tarde, flagrei Caio chorando ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sentei ao seu lado em silêncio. Depois de um tempo, ele disse: "Ninguém nunca esperou nada de bom de mim, padre. Por que o senhor espera?" Respondi: "Porque alguém acreditou em mim quando eu era só dureza e orgulho." Ele sorriu de lado, enxugando o rosto. "Vou tentar, padre. Não prometo ser santo, mas vou tentar." Caio foi acolhido pelo grupo de jovens, encontrou amigos, foi melhorando na escola. Num domingo, durante uma missa festiva, pediu para dar um depoimento. Subiu no altar tímido, mas falou com voz firme: "Antes de vir aqui, eu só sabia brigar. Ninguém gostava de mim, nem eu gostava de ninguém. Mas hoje entendi que todo mundo merece um recomeço. Até eu." O aplauso foi espontâneo e sincero. A história de Caio me lembrou da minha própria caminhada, tão cheia de quedas, de reerguimentos, de recuos e avanços. Passei a acreditar que o ciclo do perdão é infinito. Recebemos e damos, tropeçamos e ajudamos outros a levantar. E é nesse movimento que a comunidade vai se tornando cada vez mais humana. Em uma das reuniões do grupo de acolhimento, uma senhora chamada Iraci, recém-chegada, compartilhou entre lágrimas: "Eu parei de ir à igreja porque achava que era só pra gente perfeita. Aqui entendi que a igreja é hospital, não vitrine." Suas palavras me tocaram profundamente. Senti que aquele era o maior elogio que eu e a comunidade poderíamos receber. Comecei a dedicar parte dos meus dias a preparar pequenas cartas de reconciliação. Mandava pra gente que nunca teve coragem de voltar pra paróquia ou pra famílias que eu havia magoado nos tempos de rigidez. Não espero respostas. Algumas cartas voltam, outras são ignoradas, mas de vez em quando chega uma mensagem de volta: "Padre, agora estou pronto para conversar." Cada resposta dessas é um sinal de que nada está totalmente perdido, nenhum vínculo precisa ser enterrado para sempre. Aceitei, com alegria e humildade, que algumas feridas da comunidade nunca serão cicatrizadas por completo. Mas elas nos unem na busca pelo que realmente importa: compaixão. Hoje, quando vejo uma pessoa nova entrando na igreja, procuro cumprimentá-la pelo nome, ouvi-la sem pressa, saber sua história, mesmo que conte fragmentos, mesmo que nunca volte. O altar ainda é o mesmo, mas meus olhos mudaram. A toalha branca, as velas, o cálice, tudo ganhou um novo significado. Não simbolizam mais perfeição, mas sim fé vivida, feita de erros, recomeços, lágrimas e alegrias. E cada vez que levanto a hóstia, lembro de uma multidão de rostos: Dona Eulália, Rogério, Caio, Ademir, Dona Teresa, Walter e todos que vieram, partiram, voltaram, buscaram. Lembro também de mim, há anos, rígido e blindado, e me pergunto se ainda guardo resquícios daquela dureza. Às vezes sim. Mas a diferença é que agora sei pedir ajuda. Ao final das missas, quando faço a bênção, costumo olhar para a comunidade e me perguntar em silêncio: o que te move em tempos de incerteza? Espero que cada um encontre essa resposta dentro do próprio peito, no ritmo dos seus recomeços, no espaço aberto para a luz entrar. Se a história da minha rachadura servir para aliviar só um coração, já terá valido tudo. Afinal, talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? Há memórias que ficam gravadas no corpo de um jeito que nenhuma terapia consegue apagar completamente. As cicatrizes das facadas são algumas delas. Não apenas as marcas visíveis na pele, mas aquelas invisíveis que vivem na memória muscular, no sobressalto quando ouço passos rápidos atrás de mim, no aperto no peito quando vejo alguém agitado durante a missa. Aprendi a conviver com esses gatilhos, a nomeá-los quando surgem, a respirar fundo e lembrar: você está seguro agora. Aquilo foi no passado. Mas houve um episódio, 3 anos após o ataque, que testou profundamente essa segurança reconstruída. Era uma missa de sábado à noite, a igreja moderadamente cheia, quando um homem entrou gritando. Estava visivelmente transtornado, falando sozinho, gesticulando de forma abrupta. Meu corpo inteiro congelou. O sangue pareceu esfriar nas veias. Por alguns segundos, voltei àquela terça-feira chuvosa, senti o cheiro de sangue, a dor das facadas, o desespero. Mas então olhei para Rogério, que estava sentado na terceira fila. Ele já tinha se levantado e caminhava devagar em direção ao homem, sem medo, com as mãos abertas em gesto de paz. Calma, irmão. Você está bem-vindo aqui. Vem,
senta comigo. A voz dele era firme, mas acolhedora. O homem hesitou, olhou ao redor, e finalmente aceitou a mão estendida de Rogério. Continuei a missa com as mãos tremendo, mas algo dentro de mim tinha mudado naquele momento. Percebi que não estava mais sozinho carregando o peso do medo. A comunidade tinha aprendido a acolher junto comigo. Aquele homem, cujo nome depois descobri ser Cristiano, estava em surto psicótico. Rogério ficou com ele durante toda a missa, conversando baixo, acalmando. Depois ajudamos a chamar a família e encaminhá-lo para tratamento. Naquela noite, quando todos foram embora, Rogério veio até mim na sacristia. Padre, eu vi o senhor tremer quando Cristiano entrou. Tá tudo bem. Abracei ele, sem conseguir falar. Finalmente sussurrei. Eu tive tanto medo. Por um momento, achei que ia acontecer tudo de novo. Ele apertou meu ombro. Mas não aconteceu. E mesmo se acontecesse, dessa vez não seria sozinho. A gente aprendeu a cuidar uns dos outros. Aquelas palavras me acompanharam pelos dias seguintes. Percebi que minha cura não era apenas individual. Era comunitária. Cada pessoa que acolhíamos, cada história de recomeço que testemunhávamos, cada abraço dado e recebido, tudo isso ia tecendo uma rede de proteção invisível mas muito real. Não éramos mais indivíduos isolados tentando ser santos sozinhos. Éramos uma família imperfeita aprendendo a amar em conjunto. Foi nessa época que comecei a escrever. Não homilias prontas ou reflexões teológicas elaboradas, mas um diário simples onde registrava os pequenos milagres do cotidiano. A senhora que voltou à igreja depois de 20 anos afastada. O casal à beira do divórcio que se reconciliou após participar do grupo de casais. O jovem que tentou suicídio e encontrou razão para viver servindo no grupo de acolhimento. Ler essas histórias nos dias difíceis me lembrava de por que tinha valido a pena ser partido. Porque coração inteiro é bonito, mas coração partido que se reconstrói com amor deixa entrar luz pelas rachaduras. E essa luz não é só pra gente, é para iluminar o caminho de quem também está no escuro. Dona Alzira, que tinha sido meu anjo naquele dia na casa de retiro, começou a ter problemas de saúde. Aos 87 anos, o coração dela estava fraco. Passei a visitá-la toda semana no hospital, depois na casa dela quando voltou. Levava comunhão, conversávamos, às vezes apenas ficávamos em silêncio lado a lado. Numa dessas visitas, ela segurou minha mão e disse: Padre, quando eu partir, não quero que fique triste. Eu vivi tudo o que precisava viver. Vi o Senhor se tornar o pastor que sempre podia ter sido. Chorei na frente dela, sem vergonha. Dona Alzira, a senhora me salvou. Naquele dia que me encontrou quebrado no chão, a senhora poderia ter apenas entregado as flores e ido embora. Mas ficou. E me mostrou o que eu tinha feito de errado a vida inteira. Ela sorriu, aquele sorriso sereno de quem já fez as pazes com a própria história. Às vezes Deus usa os mais velhos para ensinar os mais novos que a vida é simples. É sobre amar e ser amado. O resto é detalhe. Dona Alzira faleceu 3 semanas depois, durante o sono, cercada pela família. A missa de corpo presente foi uma das mais emocionantes que já celebrei. A igreja estava lotada de pessoas cujas vidas ela tinha tocado com sua bondade silenciosa. Durante a homilia, contei como ela tinha sido instrumento de Deus na minha transformação. Ela me ensinou que acolher não precisa de palavras elaboradas. Precisa apenas de presença. Quando levaram o caixão em direção ao cemitério, olhei ao redor e vi a comunidade que tínhamos construído juntos. Não era perfeita. Tinha gente ainda machucada, gente em processo, gente tropeçando. Mas tinha amor, tinha tentativa, tinha esperança. E isso, aprendi, é muito mais valioso que qualquer aparência de perfeição. Naquela noite, ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e agradeci. Por Dona Alzira. Por Rogério. Por cada pessoa que cruzou meu caminho e me ensinou a ser menos padre e mais humano. Por cada ferida que me abriu para a compaixão. Por cada lágrima que lavou meu orgulho. Por cada recomeço que me mostrou que nunca é tarde demais. 5 anos depois do ataque, a paróquia Santa Rita ganhou uma reforma estrutural. Não apenas física, com a restauração do telhado e pintura nova, mas simbólica. Transformamos um antigo salão abandonado num centro comunitário onde oferecemos oficinas, cursos profissionalizantes, atendimento psicológico gratuito e espaço para grupos de apoio. O nome escolhido pela comunidade foi Centro Dona Alzira, em homenagem àquela que nos ensinou que amor é verbo, não discurso. Rogério se tornou o coordenador voluntário do centro. Ver aquele homem que chegou quebrado, violento, doente,
Agora ajudando outras pessoas a reconstruírem suas vidas é testemunho vivo de que transformação é real. Ele dá palestras em escolas sobre saúde mental, sobre a importância de não desistir de quem está em crise. Sempre termina suas falas dizendo: "Eu tentei matar um padre. E esse mesmo padre me deu a mão quando eu mais precisava. Se isso não é milagre, eu não sei o que é." A história da nossa paróquia chegou à mídia local. Jornalistas vieram fazer reportagens, querendo saber sobre o padre que perdoou seu agressor. No início, relutei em dar entrevistas. Tinha medo de que aquilo virasse espetáculo, que transformasse em algo sagrado em manchete sensacionalista. Mas Walter me convenceu: "Lindomar, as pessoas precisam saber que recomeço é possível. Que perdão não é fraqueza, é coragem." Dei algumas entrevistas, sempre tomando cuidado para não fazer de mim o herói da história. O herói era Deus agindo através das pessoas comuns: Dona Alzira, Rogério, a comunidade que acolheu, os que perdoaram minhas crueldades passadas. Cada reportagem trazia novas pessoas à paróquia. Algumas curiosas, outras realmente buscando ajuda, transformação, sentido. Entre essas pessoas estava Marina, uma jovem de 23 anos que tinha perdido o irmão assassinado e não conseguia perdoar os culpados. Ela me procurou após assistir uma entrevista. "Padre, como o senhor conseguiu perdoar? Eu quero, mas não consigo. O ódio está me consumindo." Conversamos por horas. Não dei respostas prontas, apenas compartilhei minha própria luta, meus dias de raiva, minha dificuldade em soltar. Marina começou a frequentar um grupo de apoio para familiares de vítimas de violência que criamos no centro comunitário. Aos poucos, foi processando a dor, a raiva, a impotência. 2 anos depois, ela me procurou novamente. "Padre, eu ainda não perdoei completamente. Mas aprendi a conviver com isso sem deixar que destrua o que restou da minha vida." Abracei ela, sabendo que às vezes o perdão não é um momento, é um caminho longo, cheio de idas e vindas. O trabalho no Centro Dona Alzira se expandiu. Hoje atendemos não apenas a comunidade local, mas pessoas de bairros vizinhos. Temos grupos para dependentes químicos, para mulheres em situação de violência, para idosos em situação de abandono, para jovens em conflito com a lei. Cada grupo é coordenado por voluntários, muitos deles pessoas que foram ajudadas e agora ajudam outras. Caio, aquele adolescente arredio que chegou anos atrás, hoje está na universidade estudando psicologia. Quer trabalhar com jovens em situação de risco. "Padre, eu quero ser para as outras pessoas o que o senhor e o tio Rogério foram para mim, uma chance." Ver esses frutos me enche de gratidão e humildade. Não por mérito meu, mas pela graça que age através das nossas limitações. Minha relação com a liturgia continua sendo de encantamento diário. Cada missa é única, viva, pulsante. Não por ser performática, mas por ser verdadeira. Há domingos em que choro durante a consagração. Há dias em que preciso parar a homilia porque alguém está precisando de atenção imediata. Há celebrações barulhentas, cheias de crianças correndo, e outras silenciosas, quase contemplativas. E está tudo bem, porque aprendi que Deus não cabe em formas rígidas. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquela que brilhou ou que eu vi brilhar, continua sendo meu porto seguro nos dias de tempestade interior. Às vezes fico ali, apenas olhando para ela, e sussurro: "Obrigado por não ter desistido de mim quando eu era só rigidez." E sinto, como sempre sinto, aquele calor inexplicável, aquela paz que não vem de compreender tudo, mas de confiar que há algo maior cuidando. Hoje, quando olho para trás, vejo 2 homens diferentes. O padre Lindomar de antes, duro, controlador, mais preocupado com regras que com pessoas. E o padre Lindomar de agora, ainda imperfeito, ainda aprendendo, mas tentando amar do jeito que Cristo amou. Sem medo de se aproximar, sem medo de tocar feridas, sem medo de ser tocado. As cicatrizes no meu corpo continuam ali, lembretes permanentes daquela terça-feira chuvosa. Mas hoje olho para elas com gratidão. Porque foi através dessas feridas que a luz finalmente pôde entrar. Foi sendo quebrado que aprendi o que realmente significa ser padre. Não é comandar, é servir. Não é julgar, é acolher. Não é ter todas as respostas, é caminhar junto nas perguntas. Sou padre. Mas hoje, finalmente, sou um padre que entende que fomos chamados não para erguer muros, mas para construir pontes. Não para afastar, mas para aproximar. Não para ferir, mas para curar. E se precisei ser esfaqueado para aprender isso, que assim seja. Porque no fim, o verdadeiro milagre não foi sobreviver. Foi renascer.